tudo de mais precioso que você tem. Tempo é um único recurso que é não renovável. Olha só, na aula de hoje eu vou te ensinar como o tempo é visto de um modo extremamente precioso pelo estoicismo. Eu vou te ensinar a como entender que você precisa de tempo, que a mulher sábia, diferente da mulher caótica, a mulher sábia, ela entende que ela precisa ter tempo para descansar, tempo para amar, tempo para viver, tempo para construir os sonhos dela. Tudo é tempo. Já a mulher caótica, ela está sempre exausta, atrasada, apressada. Tinha uma pessoa que eu atendia e que eu conhecia que ela estava chegando só pela forma de andar, o salto extremamente apressado. Sequer ela fechava o zíper da bolsa dela. Então era uma mulher tão caótica, com tanto caos nos papéis que ela desempenhava, e era uma pessoa exausta, esgotada e, consequentemente, sem tempo para deleitar a própria vida. Ela começou a ser escrava ali do dinheiro, dos desejos, do trabalho, e tudo ficou extremamente pesado, extremamente oneroso. Olha só, tem uma parte da minha vida que você já conhece, que é a minha primeira memória de vida. O meu pai, ele faleceu muito jovem, só tinha 25 anos de idade. Mas aos 25 anos de idade, ele deixou 2 filhos. Minha mãe, ele deixou todos os sonhos dele escritos no papel, poemas, ele lia muito. Minha mãe, que ficou viúva, realizou na exata sequência tudo aquilo que ele desejava. E meu pai, aos 25 anos de idade, tinha feito muito. Coisa que eu, com os 25 anos de idade, se tivesse findado, não deixaria nem filhos. E quando eu atingi os meus 25 anos de idade, foi um marco assim de reflexão muito grande sobre o tempo, sobre a brevidade da vida. E para o estoicismo tem uma obra exclusiva do Sêneca, que tem por título Sobre a Brevidade da Vida. É um livro bem curtinho, de menos de 30 páginas. É denso de ler, é muito profundo, mas é importantíssimo. Então, para o estoicismo, um dos pontos é: lembre-se que você vai morrer. O memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Não para ficar depressivo, para pesar a vida. Pelo contrário, é para vivê-la com responsabilidade, com virtude, com gosto. E o Sêneca, no livro Sobre a Brevidade da Vida, ele traz pontos bem legais e interessantes, que ele diz assim: olha, você não vai deixar que uma pessoa invada uma propriedade sua, ou que de repente, se você tem uma joia, alguém tome a sua joia. Você não vai querer isso. No entanto, você deixa as pessoas roubarem o seu tempo de um modo muito descuidado. A vida, ela se torna mais curta para quem não sabe viver. A vida necessariamente não é breve, ela se torna breve para quem não faz nada com ela. E por isso que eu usei o meu pai como exemplo. Aos 25 anos de idade ele tinha feito muito, ele tinha filhos. Eu sou a genética dele que continuou e ele já tem netas. Eu aos 25 anos de idade, a minha genética ia se findar comigo. Eu não deixaria nada. Então não é só o viver, é como você vive. E hoje está muito pior do que na época do meu pai, porque os sugadores de tempo estão a todo lado. Principalmente o uso desenfreado de aparelhos tecnológicos, de telas. É uma fuga da vida, né? É a próxima série, o próximo jogo, o próximo Reels, o próximo History. É aquela pessoa que muitas vezes a pessoa ela fica rolando a tela sem achar nada interessante, porque ela já está esgotada de tanto estímulo, de tantos prazeres fúteis, que ela entra no automático e ela está em fuga da própria vida, porque a pessoa que ela tem clareza de que a vida dela é um palco, que ela tem a obrigação de construir os papéis que ela desempenha com excelência, ela não vai perder tanto tempo em fuga, a não ser que ela esteja em crise, e aí vai ser tema de outra aula, que você também vai aprender a como sair dessas crises. Então, assim, parte da minha missão com você, mulher sábia, não é acrescentar muito mais tarefa. Você vai aprender aqui na gestão do tempo, porque eu já li muito, já estudei muito, já atendi muito, já montei e reformulei meus próprios métodos de administração da vida e do tempo e cheguei a uma fórmula muito legal que eu carinhosamente dei o nome de método Égide,
que nós teremos essa aula. Então, a minha proposta, você mulher que já desempenha vários papéis, que já vive esgotada, não é consumir mais do seu tempo, fazer você não ter tempo. Na verdade, eu quero que você tenha o dia do descanso, eu quero que você tenha tempo para amar e para ser amada. Senão a vida pesa, senão também não vale a pena. Então, pense carinhosamente sobre o tempo, essa contemplação estoica de que o tempo, ele pode ser tomado da gente a qualquer momento, ele pode ser tomado de quem a gente ama a qualquer momento, e isso faz com que a gente tenha até mais compaixão e mais paciência com as pessoas que a gente convive. E a gente tem que avaliar quais são os sugadores do nosso tempo. A mulher sábia, ela não é apressada, ela não é a mulher caótica. A mulher sábia, ela consegue ter tempo para tudo que é importante para ela. Não é tempo para tudo. As pessoas dizem, Gleice, como é que você dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo e não é minha proposta de vida dar conta de tudo. Eu dou conta de tudo que eu defini que era importante para mim e para quem eu amo. E eu vou te ensinar isso na prática e na aplicação real. Então, faça agora uma análise neste momento de como você tem gastado o seu tempo usado. Se é um tempo precioso, se você é seletiva, quais são os seus principais sugadores da sua vida, porque tempo é vida. E eu vou indicar um filme bem interessante que é O Preço do Amanhã, com Justin Timberlake. No filme, a moeda, ao invés de ser dinheiro, ouro, moeda, eles têm um cronômetro com o tempo no braço e tudo eles ganham ou pagam com esse tempo. Então, quem é pobre geralmente tem 24 horas só de tempo e tem que correr para ganhar mais tempo. Tem uma semana de tempo, tem um mês, um ano. E os ricos têm 100 mil anos de tempo, porque nessa realidade fictícia eles só envelhecem até os 25 anos de idade. E aí é bem interessante o filme refletir sobre como quem tem muito tempo, quem tem essa noção de como o tempo é precioso, não se arrisca tanto assim em altas velocidades, como as pessoas roubam o tempo da outra, no fundo está roubando a vida. Tudo é tempo. A locomoção consome tempo. Se você vai a pé e você não tem tempo, a outra pessoa pode lhe dar tempo. Então tem uma cena em que o filho tenta dar o tempo para a mãe, para aumentar as horas de vida dela, que a vida dela está esgotando. Ela tem que escolher entre se vai de ônibus, e para pagar o ônibus ela tem que pagar com tempo e não dá. O tempo que ela tinha não dava para pagar e para chegar em casa, ou se ela vai caminhando. E nesse caminhar, o tempo dela também está esgotando. E eu vejo a vida exatamente desta forma. Tudo é tempo. Tem tempo morto e tem tempo vivo. Essa é uma reflexão do Ryan Holiday que eu adoro. Tempo vivo e tempo morto. Eu queria que você abraçasse este método e esta forma de enxergar a vida. Tem tempo vivo, produtivo, exemplo, que eu preciso ir para a academia. E aí eu vou e faço os meus exercícios, eu treino ouvindo um podcast, assistindo um vídeo, ouvindo um audiobook. Então este tempo se torna duplamente produtivo. Se eu vou lavar a louça, eu lavo também assistindo alguma coisa, ouvindo, sempre aprendendo para ser um tempo duplamente produtivo. Porque a vida é exatamente dessa forma. Então faz a reflexão, se puder assiste o filme e veja a vida desta forma e veja o seu tempo como uma coisa mais preciosa que você tem. Sigamos administrando o tempo da nossa vida.